Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Rodrigo Fraga, professor de Física e vamos a essa questão. Mas antes não deixa de se inscrever no canal e curtir o vídeo, certo? Veja só, questão do COSEL, capítulo 1, 1.8, exercício que fala de movimento oblíquo, que diz o seguinte: um nadador salta de um trampolim de 10 metros de altura e submerge na água a uma distância L igual a 3 metros, medida horizontalmente desde a borda do trampolim, ao término de T igual a 2 segundos. Determine a velocidade do nadador no instante do salto. Pois bem, então, só desenhando aqui, né, a situação, temos ali então o trampolim, só deixa eu aqui, pronto. Temos ali então o trampolim, tá? Considerar que o nadador vai saltar aqui deste ponto, então temos ali uma altura H igual a 10 metros, certo? Aqui a gente pode considerar um sistema de referência XY, tá? Interessante saber. Então, esse H aqui, na verdade, é uma posição Y, tá? Ele vai saltar com uma certa velocidade inicial, vou chamar de V0 simplesmente. Quando ele produz esse salto, ele vai ter uma trajetória parabólica, tá? De forma que ele vai cair na água, ou seja, vai submergir, certo? A uma distância de aproximadamente não, mas uma distância de 3 metros, né, do trampolim, uma distância horizontal, né? Lembrando que esse L então pode ser justamente também uma posição X e justamente considerar aqui, né, a posição inicial dele, x0 sendo nada mais que 0 metros e a posição Y inicial sendo H, que neste caso seria o 10 metros, tá? Bem, um ponto interessante aqui é, como temos a aceleração gravitacional atuando unicamente verticalmente para baixo, nós podemos muito bem decompor este vetor, certo? Em suas componentes horizontal e vertical. Então, teríamos aqui o vetor V0, e eu posso muito bem desmembrar ele, decompor em uma componente vertical, que eu vou chamar de VY, né? O mais correto seria VY0 ou V0Y, vou deixar só VY, tá, para facilitar. E aqui uma componente Vx, ou seja, as componentes da velocidade inicial, certo? Essas componentes elas são independentes uma da outra, né? E veja que a gravidade, como ela é verticalmente para baixo, sua direção e seu sentido, ela vai atuar apenas na componente vertical, mantendo então a componente horizontal constante. Dessa forma, a gente pode, né, trabalhar a componente horizontal como um MRU e a vertical como um MRUV. Tá? Então, é aqui a ideia do movimento oblíquo, certo? Sendo assim, para a gente achar V0, a gente acha primeiro as duas componentes. Vx ele é facilmente encontrado como sendo L sobre T, já que ele se trata de uma velocidade constante, então pode ser simplesmente distância sobre tempo. Como a distância é L, que é a distância de onde ele caiu quando chega na água, e o T é o tempo que leva, distância sobre tempo. Para VY agora, né, como é que a gente faz? A gente vai partir da equação da posição. Então deixa eu só retirar minha tela aqui para não atrapalhar por enquanto. Tá? Mas o que a equação da posição vai me dizer? Que a posição vertical, que eu estou chamando de y, é igual à posição vertical inicial, mais a velocidade inicial, que eu estou chamando de vy, vezes o tempo, menos g vezes t ao quadrado sobre 2. Esse sinal de negativo é justamente porque a gravidade aponta para baixo, o nosso sistema de referência aponta para cima. Então, sentidos opostos tem que ter, então, sinais opostos. Bem, quando ele submerge na água, é justamente a situação onde a sua altura é zero. Então, y igual a zero aqui neste ponto. Dessa forma, eu posso muito bem dizer que aqui é zero. H0 seria nada mais... y0 seria igual a h. Vyt menos gt quadrado sobre 2. Tá? Nisso aqui eu posso passar estes dois termos para o outro lado, né? Então eles vão de soma para subtração ou vice-versa. Então o que eu vou ter, né? Que
gt² sobre 2 menos h, porque um eu passei somando e outro subtraindo, terão de ser iguais a vy vezes t. Passando o t para o outro lado, dividindo cada um dos dois, a gente encontra o seguinte: gt sobre 2, porque dividiu por t, então corta com aquele ao quadrado, menos h sobre t, porque daí divide por h, fica h sobre t simplesmente. E encontramos assim a expressão para a componente vertical inicial. Tendo as duas componentes, então para encontrar a velocidade, né, v0, a gente pode muito bem aplicar um teorema de Pitágoras, já que esses dois vetores vx e vy ó, formam com v0 um triângulo retângulo. Aqui não ficou tão retinho, mas é um triângulo retângulo. Então a gente pode escrever muito bem v0 como sendo a raiz quadrada de vx, que é L sobre t ao quadrado, né? Cateto ao quadrado, mais vy, que é o outro cateto, que é gt sobre 2 menos h sobre t ao quadrado, isso tudo dentro de uma raiz quadrada. Tá? Como a questão informa, né, todos esses valores que eu tenho dentro dessa expressão, L igual a 3 metros, L igual a 3 metros, T igual a 2 segundos, G, a informação que tem no livro, 9,8 metros por segundo quadrado, que ainda dá para arredondar por um 10, né, para facilitar. H, que é igual a 10 metros, substituindo esses valores nessa expressão, nós obteremos o valor de V0 de aproximadamente 5,25 metros por segundo. Claro, alguns arredondamentos podem ser feitos e achar um valor próximo a 5, né? Porque vai dar muito valor quebrado aqui no meio do caminho. Então, alguns cálculos sem uma calculadora ou sem um trabalhinho de tentativa e erro acaba não se chegando ao resultado, né? Mas aí aqui a gente encontra o valor aproximadamente, né? Pegando todos esses valores com uma certa precisão, né? De duas casas após a vírgula, a gente encontra 5,25 metros por segundo. Certo, pessoal? Bem, essa era a questão. Espero que eu tenha ajudado vocês. Dúvidas, postem nos comentários, respondo sempre que der. E bem, pessoal, não deixe de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo. Certo? Desejo então a vocês bons estudos e até a próxima.